Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Qual foi a lição que eu pedi para vocês fazerem da última vez? Eu lembro não. Ó, a senhora não estava, a senhora vai passar. É mais importante da minha vida. Também, viu, gente? Ó, aplausos. Bom, como ela já falou, teve mais uma que falou também, eu vou pedir para todo mundo falar agora, ok? Respira fundo e falem com vontade. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu acho que tá todo mundo um pouco cansado, né? Só mais um pouquinho forte. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mais uma vez. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Ê, muito bom! Bom, a Gil pediu para mim falar hoje um pouco sobre mãe, né? Sobre essa tarefa tão linda que é ser mãe. Aí eu tive muitas dúvidas porque eu queria me colocar no lugar de mãe, na qualidade de mãe que eu sou, e na qualidade de filha. Então são duas versões para a gente debater aqui hoje, e eu quero que todo mundo, na medida do possível, traga os seus pontos de vista, as suas visões, os seus traumas, falem. Tenho 44 anos, sou casada há 14 e tenho um filho de 13. Até os 27 anos eu morei em casa com a minha mãe. Só que era treta embaixo de treta, barraco embaixo de barraco, gente, quem tem mãe que é parceira, que é presente, que é amiga, ótimo. Mas também há as pessoas que têm mãe que é briga, que é confusão, que todo mundo quando vê a mãe na rua, ai, mas a sua mãe é tão legal, tão boazinha, leva pra casa. E não é que a forma que ela educa, que ela fala é errado. Só que na visão dela, ela não vai dar o que ela não teve. Eu concordo? Não. Eu sou a mãe que eu dou pro meu filho o que eu não tive. Eu não tive uma mãe, vem cá, filha, senta aqui, vamos conversar sobre sexo. Vem cá, filha, senta aqui, vamos falar sobre droga. Vem cá, filha, senta aqui, você vai passar preconceito pela cor que você tem. Eu não tive a mãe assim. Eu tive a mãe, você vai trabalhar para você se sustentar, você não vai casar, não vai ser mãe, porque eu não quero. Então ela não me ensinou a cozinhar, a minha mãe é faxineira, então faxineira eu tenho que ser, né? Eu tenho que saber limpar muito bem uma casa. Então minha mãe me criou para isso, para que eu trabalhasse, limpasse bem uma casa e tivesse uma profissão. Realmente, eu estudei, trabalhei, tive uma profissão, mas eu quis fazer outra coisa. Aí começou mais briga ainda, porque ela não aceitava o fato de que eu poderia construir um casamento de sucesso. E aí começou a inveja, não é na maldade que a nossa mãe faz isso. Mas se ela pensar na cabeça dela, eu não tive um casamento de sucesso, como que minha filha vai ter um casamento de sucesso? Não. Aí tem a outra versão dela, que hoje ela mudou, óbvio, mas ela tinha aquela versão assim, tapinha de vez em quando não dói. Teu marido pode te dar um tapinha? Pode. É normal. Pode. Você acredita? Pode sim. Por que teu marido não pode te dar um tapa? Se ele der, eu dou pra ele. Por quê? Mas ele é um homem. Não, mas ele traz o sustento pra casa. Como que tu não vai deixar teu marido te dar um tapinha? Você tá errada. Depois o sustento de casa sou eu, não é? Não. Quem manda de casa. Mas tá errado. Tá errado como? Oxi, porque a tua mãe ensinou que você pode levar um tapinha de vez em quando. Como que você vai bater de frente com o teu marido? Ele te dá tudo. Ô, rapaz, essas mulheres tudo revoltadas. Olha isso. Apanha uma vez, se der uma mãozada toda e outra passada de volta. Ai, olha, como é? Bater, levou. Olha, tá vendo? Todo mundo tem uma versão sobre aqui, né? É mentira, mãe. 51 anos de casamento. Mas meu marido nunca levantou a mão pra me bater. Olha. Na primeira vez que ele estava me batendo, e foi levantar a mão para me bater, eu saí da beira, eu estava lavando louça na beira do tanque, minha lavatória do tanque, eu saí de frente, ele meteu a mão no tanque e ficou umas 4 semanas com o braço dessa grossura aqui. Vai bater em mim? Bate no tanque. Olha, tá vendo? Ou seja, na versão de todo mundo aqui... Ele veio querer pra cima de mim, eu peguei a faca, era pra acertar nele, mas eu acertei na porta, tá lá na máquina.
Ou seja, na versão de todo mundo aqui, se a mãe falar que pode apanhar do marido, tá errado. Correto? Então o marido não pode bater na gente. Um tapinha de amor dói pra caralho, né? Não tem nada que bater na gente. Se a gente for bater nele, aí sim pode. Ah. Ele bater na gente não pode, não. Ó, gostamos disso. Pois foi aí que a minha treta começou com a minha mãe. Porque ela não achava certo eu debater com ela sobre isso. Ela achava que eu tinha que abaixar a cabeça e ficar calada. Eu falava, não. E aí começou mais briga ainda entre a gente, porque, gente, é um tapinha de amor. E ela falou assim mesmo, tapinha de amor não dói, filha. E eu nem era casada, era só namorada. Não tava, no meu primeiro casamento, eu nunca tinha casado. Então foi a primeira vez que eu passei por uma situação de um relacionamento onde ele veio me dar um tapa. Na verdade, ele me enforcou, me tirou do chão e eu liguei, mãe, filha. E só que na minha versão, eu já não queria casar, não era meu propósito, o Paulo que mudou tudo. Então eu falava, não, eu não vou casar, porque se casamento é apanhar... Não, a culpa não é dele. Que ele quis casar e você fez a cabeça pra casar. Ele que fez isso, ele que mudou tudo. Ele que mudou, a culpa é dele, ele mudou tudo dentro de mim. Ele é culpado de tudo, gente. A responsabilidade é toda dele. O certo. É, isso. Aí eu tinha na minha cabeça, eu não posso casar, porque o homem não respeita a mulher. Mas a minha mãe achava que eu tinha que casar, porque, né, gente, eu tô namorando. Se eu tô namorando há tanto tempo, eu tenho que casar. Mas aí eu vou apanhar? Eu vou baixar a cabeça? Olha como ficou a minha cabeça. Louca, porque eu falava, caso no caso, mas eu não queria casar. Mas eu tinha que casar porque a sociedade começou a cobrar. Tá com 25 anos, não vai casar, não? E um filho? Porque a sociedade cobra da gente. Quando que você vai casar? Quando que você vai ter filho? Quando que você vai constituir família? Tá ficando velha, acabada, hein? Com 25 anos, uma senhora falou pra mim, ixi, essa daí já não dá pra mais nada, não. 25. Falava, gente, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Pra minha mãe, eu tinha que casar com um homem que podia me dar um tapinha de amor, porque não tinha problema nenhum. Eu não queria casar porque os relacionamentos dela eram assim, eu não queria isso pra mim. A sociedade cobrava que eu tinha que casar. Quem eu devo seguir? O que eu devo fazer pra minha felicidade? O que eu devo fazer por mim? Mas todo mundo aqui é unânime dizer que homem não pode bater em mulher. Não, mas a mulher pode bater no homem. Não. Se ele fosse vergonha, não, se ele fosse vergonha, você separa e vai viver a sua vida. Da mesma forma que a gente não tem que baixar a cabeça pra eles, pra gente bater neles, a gente também não pode bater neles. É errado. A partir do momento que eu falo pra você, você é ridícula, eu tô te dando espaço pra você me chamar de ridícula. A partir do momento que eu te dou um soco, tô te dando espaço pra você me dar um soco. Quem tá certo na história? Ninguém. Ah, desrespeitou, traiu, seja lá o que for. Por mais que doa, por mais que ame, separa. Você não tem que ficar num relacionamento que você não tá feliz, que a pessoa não te respeita. E eu não digo respeitar, que nem você falar, eu posso bater. Não. Direitos iguais. A submissão, ela é dos dois lados. Eu não te bato, você não me bate, eu te honro, você me honra, eu te respeito, você me respeita. É isso. Bom, todo mundo aqui, primeiro ponto, relacionamento, todo mundo concorda que o homem não tem que bater na mulher. Mesmo que a mãe fale que a gente pode levar um tapinha de amor, que não tem problema. a mãe fala isso pra minha cunhada. Nesse quesito, a mãe tá totalmente errada. Todo mundo aqui é mãe? Todo mundo aqui tem filho? Todo mundo. E todo mundo quer que o filho siga os passos de vocês? Sim, por quê? Não, mas aí, peraí. Se eu tenho que seguir os passos da minha mãe, independente se tá certo ou não, eu tenho que seguir. Se tiver certo, sim. Se tiver errado, O que é certo e o que é errado? Na sua versão. não fazer coisa errada. Mas o que seria errado? Não bater, não desrespeitar. Então, mas não bater. Na sua versão não pode bater. Mas um exemplo, na versão dela, ela pode dar um tapa no marido. É certo ou errado? Então, mas o que é errado para a senhora pode ser certo para ela. O que é errado para mim pode ser certo para minha mãe. Então, o meu filho ou a sua filha, os seus filhos, devem seguir o que você acha certo ou eles devem fazer aquilo que é melhor para eles? Olha, tem aqui, eles servem o que eu falo. Graças a Deus, eles nunca fizeram coisa errada. Porque eu criei eles do meu riso. Não pode bater, não pode brigar com ninguém, não pode levar a coisa a sério. Então, Mas aí amanhã o seu filho fala assim, não vou seguir mais o que a senhora fala. Vou fazer de uma outra forma, independente se é certo ou errado. Ele resolve seguir um outro caminho. E aí? Independente do que vai acontecer, a senhora vai aceitar? Não, filho, tudo bem, vai lá, voe. Meu filho fala pra mim com 13 anos, eu tenho que voar.
Com 13 anos. Eu tenho que voar. Você fala, menino, oh Jesus, tá bom, filho, você vai voar. Com 13 anos, tá? Amanhã vai deixar, vai, filho, você vai voar. Então. Eu já falo ao contrário pra ele. Quer fazer? Ver a consequência depois. Pode ir. Mas saiba que lá na frente vai ter alguma coisa pra saber se foi errado ou certo. Mas então você dá liberdade para o seu filho tomar a decisão correta, na visão dele, na verdade dele, naquilo que ele acredita, naquilo que ele julga certo. Não no que a senhora... Ele vai saber que ele errou porque ele quis. E ele vai aprender que com os erros dele, ele pode ser melhor. Então, vamos lá. Na parte de relacionamento, todo mundo concordou que a mãe estava errada. Agora, na parte de seguir os passos dos pais ou da mãe, aí já tem um choque. Aí fala, não, eu não sei se dá, eu não sei se não dá, eu não sei se eu vou, e agora? O que a gente faz? É isso que pega, na minha visão, pra gente, mãe. Eu tenho um filho de 13 anos. Eu entendo, reconheço, e hoje, mais do que nunca, essa frase, filho é pro mundo. Só que saiu daqui, né? Fui eu que gerei. Mas e quem garante que o seu conselho é bom, mulher? A minha mãe também deu conselho pra mim. E eu não aceitei abaixar a cabeça. Eu falei, não vou casar desse jeito. Não, homem nenhum vai encostar em mim pra bater. Mas mãe não é sempre a dona da verdade? Não, mãe não é sempre a dona da verdade? Olha! Pode falar. Depende em qual situação for colocado. Nossa, essa mulherada aqui é evoluída, a gente gosta assim. Porque teve algumas vezes que a minha mãe falava assim pra mim, não sei por que você não cria os seus filhos do mesmo jeito que eu criei. Eu fui simplesmente dei uma resposta pra ela. Não é só porque eu sou sua filha que eu tenho que seguir os seus pais. Viu? É isso. É esse o padrão que a gente precisa quebrar. Não é que a senhora a senhora, vamos dizer que a senhora é uma mãe diferente, porque graças a Deus a senhora está educando, ensinando os seus filhos, e eles estão seguindo o que a senhora está falando e está ressoando com eles. O problema é mesmo quando a mãe é muito legal, muito bacana, e a versão da mãe, a visão da mãe sobre a vida é diferente e o filho não concorda. É onde começa a treta. Eu dei o exemplo da minha mãe, que foi pesada, né? Porque uma mãe falar um tapinha de amor não dá. Mas, gente, hoje ela mudou. Hoje ela mudou. Isso eu tô com 44, eu tinha quantos anos? Eu devia ter 28 anos. Então, ela mudou. Hoje a visão de vida dela é diferente. Hoje ela entende que não é certo isso, mas antigamente era a visão que ela tinha. Exatamente. Ela veio dentro disso, ela cresceu dentro disso, mas como? Repetindo padrões familiares. Então veio da avó, das tias, da bisavó, então foi em mim, acabou. Falei, não, em mim chega. Quebrou o ciclo. Aquele lance de, literalmente, eu não sou obrigada a seguir o padrão familiar que a minha família, que é a mãe e pai, vivem. No caso da senhora, a senhora é uma mãe diferente, que é uma mãe muito legal, que os filhos convivem, que tem uma parceria. Então, os filhos podem seguir, mas amanhã ou depois eles podem falar, mãe, eu quero um outro caminho. Aí a senhora vai ter a sabedoria, o discernimento correto dentro da sua verdade para falar, tá bom, filho, vai, voa. Ou vai ficar, se eu fosse você, eu não ia. Olha, se você ficar usando essa calça rasgada, você vai ficar gripada. Se você ficar usando essa calça, sabe? Porque tem mãe que faz isso. Eu acho lindo, por sinal, viu? Adoro. Tem mãe que faz isso, que critica, que condena, né? Eu dou meu conselho pra ele, que graças a Deus ele seguiu, mas ele pode fazer o que eles quiserem. Exatamente. Então, ó, a gente tem aqui todo mundo que concorda que a mãe não pode dizer que um tapinha de amor dói. Mas depende da situação. Não, calma, a gente não chegou. Isso daí a gente fala dia 31. Essa parte a gente conversa dia 31, a gente tem um teste sobre isso. Então a gente concorda que a visão da mãe, que a mulher tem que abaixar a cabeça e apanhar do marido é errado, do marido, namorado, noivo, seja lá que for, é errado. A gente concorda que não devemos seguir o padrão familiar quando a gente entende que esse padrão familiar vai contra aquilo que ressoa com a nossa verdade. Correto? E a gente entende que os nossos filhos devem, na medida do possível, dando os bons conselhos, ensinando, explicando, seguir a sua vida. Correto? Então a gente se colocou na posição de filha e mãe ao mesmo tempo. Agora vamos olhar para as nossas mães com um olhar diferente? Porque na nossa visão é a nossa mãe, né? A nossa mãe é aquela mulher que trabalhou, que seja ela que fez o que for da vida, para nos dar o melhor. Só que antes de ser a nossa mãe, ela era quem? Filha.
E como filha, como que é que a mãe de cada uma viveu aqui? A minha mãe foi conhecer o pai dela, já estava morto. Aí. Quando eu era pequena, os meus bisavós são minha mãe de cara. E eles não queriam nem saber se ela tinha uma criança de apenas 2 anos. Eles não queriam saber. Simplesmente colocou ela na rua. Fora, e a gente acabou sobrevivendo. Ou seja, uma mulher que sofreu, que foi expulsa com criança, que teve que, na medida do possível, da verdade dela, lutar para dar para os filhos o melhor. Sim. Ela deu, dentro da verdade dela. Vamos dizer que nessa verdade dela, vou te usar como exemplo, nessa verdade dela, ela esqueceu que ela tinha que te dar um abraço. Ela tá errada? Não. Tá ou não tá? Tem criado carinho. Ela Então, mas aí ela esqueceu de dar um abraço na Gilmara. Ela esqueceu de dizer, filha, eu te amo. Ela tá errada ou tá certa? Por uma parte ela tá certa, por outra ela tá errada. Por que ela tá certa? Porque ela tá certa, porque ela não tinha tempo para dar um abraço na filha, porque ele ia trabalhar. Não tinha tempo? Mais um minutinho para chegar aqui. Filha, eu te amo. Um minutinho para dizer para a filha que ama. Um minutinho. Sim, eu discordo. Porque a minha mãe, ela pode ter os defeitos dela como for. Mas ela sempre parou 1 minuto para estar brincando comigo e com a minha irmã. Ela sempre comprava aqueles brinquedinhos de madeira. De casinha, uhum. Que ainda tem hoje de vez em quando esses brinquedinhos, já que eu cheguei até a comprar pro meu filho. Eu pagava 1 minuto, 2, para estar brincando sempre com a gente, porque a infância que ela não teve, ela queria que nós tivéssemos. Aí agora, ela tá errada ou tá certa? Então, na parte dela, ela tá certa. E você ia falar alguma coisa? Ela tá certa. Ela tá certa. Então, minha versão, eu concordo com a parte que ela falou, que a mãe tirava 1 minutinho. E também concordo com a parte que a senhora falou, que ela, na versão dela, ela tinha que trabalhar para dar o melhor, então ela não tinha tempo. Mas é errado. Porque você escolheu ter um filho. A partir do momento que a gente nasce nas nossas mães, nós escolhemos eles. Então a mãe foi lá, não, vou gerar, vou gestar. Beleza. Aí nasceu. A vida bateu, a vida sacrificou, e você não tirou 1 minutinho para falar, filha, te amo. Filha, tô com você. Filho, tô com 1 minuto. Independente da vida corrida, independente da vida agitada. Um olhar. Eu postei um vídeo essa semana, esses dias, falando que a gente não pede os filhos na rua. A gente perde os filhos dentro de casa, quando a gente esquece de olhar no olho e dizer que ama. A gente tá cansada, tá esgotada, tá o que for. A gente não dá um beijo, a gente não dá um abraço. Mas eu não vou dar, minha mãe não deu? Por que eu vou dar? E eu não tive. Não sou a mulher, mãe hoje, que teve a mãe que abraçava a mãe. Eu não sei beijar e abraçar minha mãe, gente. Não sei. Reconheço a mulher forte que ela é. Mas não entra na minha cabeça como que mesmo a minha avó não dando para ela, por que ela não pôde dar para mim? Sendo que, aí a gente vai entrar num com outro conflito. Ela dava para os meus irmãos e não dava para mim. Para os meus irmãos, ela sentava e falava sobre tudo. Beijo, abraço, dormiam agarradinhos. Eu não podia. E aí? E agora? Não saí de dentro dela? Não, ela... Eu ia falar, melhor não. Não vamos ativar gatilhos para não ficar pesado. Mas, entendeu? Então, os meninos... Eu sou a filha mais velha. Eu tenho 44, sou a filha mais velha e a única mulher. Então, eu não tive esse apoio. Mas os meninos tinham? Por que essa diferença? Não, ela disse que... Hoje ela fala que sempre me amou. Amar de que jeito, né? De que jeito? Cada mãe tem um modo de amar, de cuidar, se dedicar. Eu acho errado. Mas cada mãe tem um jeito. Como assim? Explique. Traduza para todas nós aqui esse jeito de amar. É errado. Uma mãe tratar o filho diferente de cada uma. Mas eu acredito, assim, na minha visão, que a mãe tem um... Eu tô meio enrolada agora. Favoritismo? É. Um olharzinho diferente, não? Sim. Explique-se. Por que não? Não tem o filho favorito? Não. Então explique. Vamos ao debate. Gostamos assim. Eu tenho o Lucas e o Gustavo. O Gustavo, ele toma mais bronca. Mas isso também não quer dizer que eu
Já me perguntaram, você tem um filho favorito? Minha irmã Já me perguntaram também. você prefere o Lucas? Porque você só dá bronca no cu. Mas o que acontece? O cu é o que mais apronta. Mas eu amo os dois na mesma intensidade. A mãe, ela tá ali para educar, para poder equilibrar as coisas. Não é porque o Lucas não toma bronca e o toma, eu tenho o Lucas como favorito. A intensidade do amor é a mesma. A intensidade do amor é a mesma, mas a atenção é diferente. Não? Atenção. Vamos lá, eu vou usar o meu esposo como exemplo agora. Eles são em 3. Você é o mais velho? Não, você é o mais novo. Meu marido é mais velho, tem a filha do meio. Você é mais novo, tem o filho do meio e tem a mais velha, não é isso? A minha sogra, ela tem um xodó a mais com o filho do meio. Não é como diz ela que ela ama menos os outros, mas ele é o que requer mais atenção porque ele é o que dá mais trabalho. Entendeu? Então, ela não é que ela não ame os outros, que nem no caso da minha mãe, não é que ela não ame a mim, é diferente. Eu sempre fui a filha independente, por eu crescer muito rápido devido a tudo que eu sofri, então eu sempre fui muito adulta. Não preciso, eu faço. Os meus irmãos, hoje na qualidade de mãe eu só tenho um, eu consigo entender essa visão de algumas mães. Esse filho A precisa de mais atenção que o filho B, porque o filho A tem dificuldade para tomar certas decisões sozinhos. O filho B já vai e faz. Então não é que as mães amem menos a gente, não. Mas elas dão mais atenção pro filho que é mais delicado. Então a senhora concorda que a atenção para um é diferente, o amor é o mesmo. Eu amo o filho a ponto de dar a vida. Os 10, vamos dizer, a senhora tem 10 filhos. Ama igual, mas a atenção para cada um deles vai ser diferente porque cada um é de uma forma. Sim, Concorda? Tá errado? Não, porque assim, você ama todos igual. Mas tem um. Você ama tudo, dá atenção tudo. Mas tem um, não sei por quê, que. É o mais sensível. Eu já ouvi dizer que esse filho que vem, que é o mais sensível, que a gente tem que dar mais atenção, é a versão que vai ensinar a gente a ser mãe de verdade. Não que a mãe que tenha um filho, que nem no meu caso, que tem um, não é mãe de verdade. Só que aquele filho que nem eu sempre foi independente de fazer, de estudar, de crescer. Os meus irmãos, não. Então minha mãe não tinha que esquentar a cabeça comigo, porque, como diz o meu filho, eu voei, eu fui voar, né? Os meninos não. Os meninos já estavam debaixo da saia da minha mãe. É a mesma coisa do meu marido. Meu marido vai e faz, acontece. O meu cunhado, que é o irmão dele, já é um pouco mais delicado. Ele faz, ele é trabalhador, ele é honesto, ele tem casa, filho, ele faz. Mas, mãe, aí não importa se a mãe tá doente, se a mãe não tá doente, se a mãe tá... Não, é mãe. Tudo é a mãe na frente. E é errado. Porque chega uma hora que a nossa mãe, ela deve viver a vida dela também. Cara, tu cresceu, tu casou, se vira. Vá ser feliz. Uma coisa é vir almoçar comigo, vamos passear agora, eu tô com uma dor de barriga, vou operar, vou fazer, seja lá o que for. Tudo é mãe. Comprei um carro, legal, filho, comprou um carro, tá, mas você não vai me ajudar? Não, peraí, calma aí, vamos dividir, tu entendeu? Então, no meu caso, eu falo isso. A minha mãe, ela tinha esse... Menos eu. Isso me tornou uma filha menos amada? Não. Porém, com o meu filho eu faço diferente. Eu escolhi, de livre e espontânea vontade, ter um. Pelo meu marido, e no começo a gente tinha um projeto de ter 3. Aí você vê o quanto o filho é caro, aí você fala, é melhor ficar só em um? Então eu escolhi ficar só em um. Mas foi eu, porque por ele a gente ainda teria. Aí eu decidi e acabei ficando só em um. Então por ele, pro Paulinho, eu dou o meu melhor. Eu tô cansada, eu tô no climatério, eu não durmo bem, eu tô esgotada, eu tô com esquecimento. Eu falei pra ele no outro dia, eu entrei no banheiro e esqueci que eu tinha que tomar banho. Esqueci. Entrei no banheiro e falei, o que eu vou fazer aqui? Sabe quando você para e você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiz exame neurológico, gente, tá normal, é hormônio. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? A gente esquece. Mas não é porque eu tô nesse vucu-vucu que eu não vou dar um beijo no meu filho, que eu não vou dar um abraço no meu filho, que eu não vou sentar e, na minha verdade, explicar e dar o melhor caminho para ele, porém, ele que vai escolher e amanhã ele vai decidir, através das consequências, o que vai fazer. Mas antigamente as mães não ficavam nada de pra Eu sei.
Eu fui na vida. Eu criei também desse tipo. Eu não fiquei comecei nesse tipo de assim, muitas coisas que acontecem. Eu criei lá para cuidar, ensinar o meu jeito. Mas essa de explicar, essa coisa, eu nunca expliquei nada, porque eu tinha vergonha que a minha mãe não me explicava. Mas, então, aí, desculpa, aí a senhora só errou nesse quesito. A minha mãe não fez por mim, como que eu vou fazer pelos outros? Senta e faz. Não sei como. Meu filho tá com 13 anos, ele tá naquela idade do sexo, de querer descobrir tudo. Eu jogo pro pai. Eu falo, olha, mas eu respondo na medida do possível. Eu falo, olha, o que dá para responder, porque eu falo assim, filho, eu sou mulher, pergunta pro papai. Eu sou mulher. Eu nunca expliquei nada pra ele, nem pra minha filha. Uhum. Nem pra sua filha, mulher? Não. Porque eu não. A senhora deixou ela aprender na vida? Ela aprendeu sozinha, no estudo, no colégio explicava tudo. Aí saiu do negócio. É, as amigas, olha as amigas. Isso aí eu vou falar. Que a minha mãe E eu aqui falando mal que a minha mãe não me explicou sobre o sexo, e ela fala que ela não explicou pra filha. Mas olha. Isso aí eu nunca expliquei nem pra tudo. Duas partilhas e aprenderam da escola. Na minha boca nunca falei nada. Ah, não sei quem foi que falou que hoje tem tudo. Quem foi que falou? Não, a internet, eu falo que a internet é uma mãe aberta, né? Porque você abre lá, eu quero saber sobre sexo, eu quero saber sobre guerra, eu quero saber sobre morte, eu quero saber sobre vida. A internet, antigamente a gente não tinha. Eu lembro que eu fui aprender, olha, já eu falando aqui, né? Mas eu fui aprender sobre orgasmo com uma professora de biologia. Porque se fosse esperar pela minha mãe... Eu fui aprender que era sexo. Quando eu dei o primeiro beijo com o cara, pensaram que eu tava grávida. Menina, eu achei que era só eu. Juro, eu pensei isso também. Nossa, eu entrei em desespero. Quando eu dei meu primeiro beijo, eu tinha 14 anos. Falei, agora eu tô grávida. E não foi nem beijo de língua, foi beijo de selinho. Falei, agora eu tô grávida. Porque eu não sabia o que era, como que funcionava a situação. Que a minha mãe ensinou tudo. Aí. E eu já era o contrário. Ah, não sei se vocês conhecem aqui na Náutica aquele motel. Vou falar o nome, mas não é propaganda. Mas aquele motel o Vegas. O Vegas. Os meus irmãos pegavam as meninas e iam pra lá. E depois chegavam em casa contando pra minha mãe como que era. E eu ficava olhando e falava, gente, alguma coisa tá errado. Porque ela era uma mãe muito presente. Ela ainda é viva, graças a Deus, que ela continue viva, amém. Mas ela é uma mãe muito presente com os meninos e comigo não. Ainda hoje. Ela faz coisas que eu achava engraçado. Por que a minha irmã sim e eu não? A minha mãe, quantos minha mãe tem, amor? 50 e alguma coisa. A minha mãe é viúva, minha mãe é viúva. E minha mãe é baladeira. 60. Sim, eu não sei, 60, gente, 60. E a minha mãe é baladeira. Quando eu era nova, balada, não. Eu fui começar a sair pra noite, eu já tinha 23 anos. E com muito custo, eu limpava a casa inteira, estudava, trabalhava pra de noite, no final de semana eu conseguir sair. Os meus irmãos não, com 15 anos, balada. Falava, cara, por que tá errado isso? Então, aí a senhora... Quando a gente ia para as baladas, a gente ia com a minha mãe também. Umas mães modernas, né? Tu entendeu essas mães modernas demais? Eu não vou pra balada com meu filho. Eu deixo ele ir porque a minha visão é diferente. Vá, bebê. Aí, tá vendo? Aí eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, tudo junto. Foi moderna, né? Gente! Mas a diferença era que a minha mãe protegia mais a minha irmã, a minha sabia mais que eu. Não sei se era porque os problemas que eu tenho, eu era tratada como uma bolha, quando eu fui para a minha maioridade. Eu dei meu grito de liberdade, né? Eu fui aprender as coisas, mas com a minha irmã foi ao contrário. Até que quando a minha mãe veio descobrir que eu fumava cigarro, eu cheguei e falei para ela, eu fumo. Aí ela falou, ó, o problema é seu. Do meu dinheiro você não pega para comprar cigarro. Você ficou para trás e sustenta o vício. Até que um tempo, quem estava pegando cigarro meu era ela. Aí você vê, ó, cada uma aqui teve uma mãe de um jeito, cada uma aqui viveu uma experiência de um jeito, umas pessoas compartilharam mais, outras só olharam e ficaram, o mundo é muito maior, as mães são diferentes.
A minha maior reflexão hoje como, não vou nem falar mãe, mas como mulher, é que eu preciso aprender a enxergar a minha mãe hoje do jeito que ela é. Nós não conversamos, nós não somos amigas. Tem 1 ano que nós brigamos feio, no dia 7 de maio agora fez 1 ano que a gente teve uma briga muito feia, porque eu não repito o padrão familiar. E a maior briga que eu tive com a minha mãe foi justamente essa. Cresci na igreja católica, depois fui para a igreja evangélica, obrigada, porque eu não queria, mas fui para a igreja evangélica, me batizei nas águas, me batizei com o Espírito Santo, tudo que minha mãe queria que eu fizesse, até a minha menoridade, eu fiz. Quando eu e o Paulo ficamos juntos, a gente chegou num seguinte acordo: o Paulinho não vai seguir nem os meus passos, eu era evangélica, e nem os passos dele, que era um bandista. Ele vai seguir aquilo na idade que ele tiver, que acha certo. Sabe de tudo, do espiritismo, de acender uma vela, de ir para a igreja, de se batizar. Ele sabe de tudo, mas ele vai escolher. A minha mãe não concorda, porque o meu filho não convive com a minha mãe, então ele não chama ela de avó. Quando ela liga para falar: oi filho, feliz aniversário, tá bom, obrigado. Aí ela briga comigo: você não fala pro teu filho me chamar de avó, mas você nem vê o menino. Eu casei com o Paulo em 2018. A última vez que meu filho viu minha mãe foi em 2018, gente. Como que eu vou obrigar o meu filho a chamar a minha mãe de avó se ele nem convive com ela? E exigir que ele seja criado numa igreja, numa religião, não vamos falar igreja, mas numa religião que eu mesma não vou. Aí tivemos uma briga feia, ela falou que eu ia pro inferno, eu falei: eu vou, pego o Paulinho, vou pro inferno e vou sentar do lado do capeta e vou ser feliz. Porque eu sou desaforada, né? Porque a gente não é obrigado a ficar... Você teve uma briga com a sua mãe essa semana por causa disso? E eu vou pra igreja, da mesma igreja que ela vai. E ela falou que eu tava com o demônio. Eita! E foi uma briga de quase 1 hora. Gente, eu achava que só a minha mãe fazia esses paranauê, mas tá vendo? Aí. E coisa não tem concordância, entendeu? Não tem concordância nessa coisa. E aí eu sou a filha, nasci sempre uma boa filha. Mas agora eu estou sendo uma filha tipo ingrata, porque eu nasci com coisas que ela se impõe, que ela fala: eu tenho que obedecer. Eu falei: mas eu falei 2 anos, eu tenho que obedecer o quê? Eu respeito, é diferente, a gente respeita pai e mãe, mas eu vou obedecer. Eu falei: eu sou filha, mas eu sou mãe também. O gancho que você falou, perfeito. Eu respeito pai e mãe. Muito se fala: você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Tá, mas honrar o pai e a mãe é deitar e deixar eles fazer o que quiser em cima de mim? Não. A briga foi isso. Honrar o pai e a mãe é respeitar a escolha deles, mas seguir aquilo que ressoa pra mim. Eu ainda estava conversando com uma querida essa semana, que aí ela falou que a mãe dela fez uma coisa que na visão dela não incomoda. Eu falei: se não te incomodasse, você não falava. Aí eu ainda falei pro Paulo: essa semana minha mãe fez uma coisa que me surpreendeu, que eu fiquei assim: o quê? Na hora eu tirei sarro e falei: olha minha mãe na balada. Depois eu fiz: nossa, mas a minha mãe tá fazendo isso. Aí mexeu. Não porque ela não ia pra balada comigo, não. Mas porque quando eu fui pra internet pra falar do Ho'oponopono, pra falar das curas, ela me julgou. Ela disse que eu estava me expondo, que eu estava sendo ridícula. Mas hoje ela tá indo pra internet de uma forma totalmente diferente. Então ela me acusou, brigou comigo lá atrás, e hoje ela tá fazendo de uma forma... Me julga, aponta o dedo... Exatamente. Me julgou, fez, aconteceu, e hoje você fala: ué, mas quem tá errado na fila do pão? Tô entendendo. Aí, sobre o errado e sobre o certo. Vamos lá, honrar pai e mãe. Gente, honrar pai e mãe não é abaixar a cabeça, a mamãe pode fazer o que quiser comigo. Não. Porque senão hoje eu tava apanhando do primeiro namorado que eu tive, até hoje. Então não devemos honrar o pai e a mãe nesse quesito. Não devemos desrespeitar. A gente respeita o ponto de vista e a gente vai viver a nossa vida. É isso que a gente tem que fazer. Honrar o pai e a mãe é viver a nossa verdade, não repetindo os mesmos padrões. A minha mãe vai para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. A minha mãe vai para macumba, eu tenho que ir para macumba. A minha mãe vai para o budismo, eu tenho que ir para o budismo. A minha mãe fala que eu tenho que apanhar, eu tenho que abaixar a cabeça. A minha mãe vai trabalhar... Não. Honrar o pai e a mãe é fazer aquilo que a gente julga certo pra gente, entendendo que na versão deles, nossa mãe e nosso pai, eles viveram, eles cresceram, eles sofreram e hoje eles têm uma visão de vida. Mas por causa disso eu vou seguir o mesmo padrão? Eu vou repetir as mesmas coisas? Exatamente. E se eu não vou repetir o que os meus pais fazem, eu vou fazer com meu filho a mesma coisa? Não. Ou eu vou dar espaço pro meu filho se expressar, respeitando da melhor maneira possível? Não tem nem o que falar pra essa mulherada, todo mundo aqui mal esperto. A mulherada aqui ligeira, Gil. Rapaz, se eu fui falar que a minha mãe disse que apanhar de vez em quando não tem problema, quase apanhei delas aqui. Não, tá errado. Tá errado.
A única observação que teve foi que uma delas falou que podia bater no marido. Eu falei, não, não pode. A mesma coisa que eu não pode, o outro não pode. E eu não sei vocês, mas todo mundo ama minha mãe. Nossa, gente, minha mãe eu falo, leva pra casa. Um dia. Eu falava da minha mãe, mas eu também. Mora lá. É aquele ditado, né? A grama do vizinho é mais bonita, né? Todo mundo fala isso, a grama do vizinho. Todo dia, conviva um pouquinho. Toda mãe, todo pai, todo filho vai ter defeito. Alguma coisinha vai ser, mas a sua filha é tão boazinha, né? Nossa, a filha da senhora é tão doce, né? Convive com ela, né? Vai conviver com ela. E isso machuca, porque todo mundo falava, nossa, eu queria tanto a sua mãe, eu falava, Hoje, eu agradeço a Deus por eu, não sei porquê, não sei se eu já comentei com vocês, mas a gente escolhe o nosso nome, o nosso pai, a nossa mãe, e Deus fala, vai. Aí eu falei pra Deus outro dia, por que eu escolhi meu pai e minha mãe? O que eu fiz pra ter escolhido esses dois? Qual é a memória, ou seja, lá o pouco eu preciso libertar pra perdoar? Por que eu escolhi? Porque eu fui conhecer meu pai com 40 anos. Meu marido brincou com meu filho outro dia, vou comprar cigarro. Eu fiz, menino, não faz isso. Mas o meu pai não foi comprar cigarro. Meu pai, eu nasci com bronquite asmática, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci com bronquite asmática, e aí o médico, eu tive o primeiro ano de vida internado, entubado, um monte de problema. E o médico falou, se não tirar a Gisele daqui, ela morre. Porque Embu é muito úmido, né? Aí minha mãe falou, tô indo embora com a Gisele e com o Gilson. Até falei do meu irmão. Tô indo embora com a Gisele e com o Gilson pro litoral, porque é melhor. Aí meu pai falou, tchau. Pegou minha mãe pegou eu e meu irmão e veio. E o meu pai? Pois é. Conheci ele porque eu fui atrás com 40 anos. Deu certo? Não, gente, não deu, porque ele tem um ponto de vista da vida diferente. Eu respeito que ele tem a família dele formada, tudo bonitinho, mas eu não sou obrigada a seguir o mesmo padrão. E isso serve para que a gente olhe para as nossas mães e para os nossos pais, caramba, mas o meu pai poderia ser igual ao do vizinho. Não, mas o pai do vizinho também tem defeito. Ah, mas a minha mãe podia ser igual a da fulana de tal. Não, mas a mãe dela também tem defeito. Então eu vou honrar a minha mãe, se ela estiver viva ou não, mas eu vou honrar a minha mãe hoje, entendendo que ela me deu o melhor, mas eu não sou obrigada a repetir os mesmos padrões. Ela não me deu um beijo, eu vou dar no meu filho. Ela não me deu um abraço, eu vou dar na minha filha. Ela não sentou comigo 5 minutos e não falou sobre a vida, sobre religião, sobre seja lá o que for, mas eu vou fazer isso com meu filho. Tem hora que o Paulinho senta do meu lado que ele fala, eu fico. Que diferente com a minha filha, da minha mãe. Porque não tem que seguir. Isso é você honrar. Não pode, mas é isso que as pessoas não entendem, é uma forma de honrar. Eu tô honrando a minha mãe. Isso, eu tô honrando a minha mãe sendo uma versão melhor para minha filha agora. Eu tô honrando o meu pai sendo uma versão melhor para meus filhos agora. É isso que todo mundo precisa entender. Não que honrar pai e mãe é abaixar a cabeça, eles darem na nossa cara e a gente ser feliz. Não! Honrar pai e mãe é a gente... Ela dá risada quando fala. Ah, agora eu entendi que ela tá dando risada, a mãe tá do lado, agora que eu entendi. Mas a senhora entende? Honrar pai e mãe, essa foi boa agora. Honrar pai e mãe não é que a sua filha tem que fazer o que a senhora quer, independente de religião, de classe social, de credo. Não. Honrar pai e mãe é ela ser uma versão melhor da senhora. Isso ela tá levando essa memória para sempre. Porque a senhora vai olhar e falar, caraca, criei uma filha boa. Essa filha é porreta, a bicha trabalha, é boa mãe. Isso que os pais também precisam entender. E ela, quando for avó, a filha dela vai falar, tá vendo, mãe? Tá vendo? É a mesma coisa. É assim que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo. Juro pra vocês, a gente até tava falando outro dia, eu até me emocionei, eu falei, eu não imagino o mundo sem a minha mãe. Não falo com a minha mãe. Não dá, gente. É muita treta. A minha mãe é tão descarada que ela olhou pro meu marido e chamou ele de feio na minha cara. Olha como a minha mãe é descarada. Eu amo a minha mãe, de verdade. A gente só não pode conviver juntos. Não tem condições. Já tentei de todas as maneiras conviver com a minha mãe. Meu marido que o diga de tudo que eu tento pra fazer. Não, chegamos nessa conclusão. Não dá pra viver bem. Mas eu não imagino o mundo sem a minha mãe. Fazendo as coisas lá, se ela tá certa ou tá errada, eu não tenho que julgar. Ela tem seus 60 e poucos anos, não é 50, porque ela é de 64, ela tem seus 60 e poucos anos,
já viveu uma vida inteira, tem muito ainda para viver, eu posso não concordar, mas como ela colocou, eu tenho que respeitar. Tá errado no meu ponto de vista? Tá. Tá, porque da forma dela enxergar a vida, eu também tô errada. Então, chumbo trocado não dói. Mentira, tá errado. Não pode fazer isso. Mas a forma que eu levo a vida pra minha mãe tá errada. A forma que ela leva a vida pra mim tá errada. Aí, às vezes, a gente acha que estou errado, mas às vezes quem está errado é a gente. Porque sabe o que acontece com a gente? A gente, na qualidade de mãe, a gente fala assim, não viveu nada ainda. Aí a gente ainda fala assim, quando chegar na minha idade, a gente fala, eu falo pro meu filho, eu tenho 44, meu filho tem 3. Falo, quando tu chegar na minha idade, menino, quando tu comer muito feijão com farinha, tu vai entender. Só que na versão deles, é o jeito deles viverem a vida. É a forma que a sua filha escolheu para se expressar. Pra gente, mãe, soltar o filho não é fácil. Com certeza. Não é fácil, mas a gente precisa. Porque às vezes a gente Quando começa a falar que namoro, do jeito, né? Uhum. Aquilo ali foi errado. Aí você chega e quer falar. Assim não é errado. Mas para eles, o que você está vendo errado, para eles tá certo. Exatamente. Exatamente. Aí cabe a gente, como mãe, ter a sabedoria necessária, paciência necessária para falar, vai filha, faz lá, tá bom. Se der errado, a mãe tá aqui. Não é que a gente tá desejando que dê errado, mas tá bom, filha, vai lá. Aí ela vem e prova pra gente que a gente tava errado. Né? Esfrega na nossa cara assim, fala, tá vendo? Eu fiz do meu jeito e deu certo, você não pode reclamar. Não é assim. O meu filho tem 13, não é tudo que ele faz, mas tem coisas que eu falo pra ele, filho, faz assim, não, mas mãe é assim. Mas, aí ele vem, viu? Eu falei que ia dar certo, tá certo. Tudo bem. Ok, isso é a gente ser flexível. Isso é honrar pai e mãe. É a gente deixar os nossos filhos se expressarem. O pessoal às vezes não entende o quê? Que a mãe vem criar nós de um jeito e com os netos é diferente. Porque minha mãe, se eu fizesse alguma coisa, era tome. E com os netos todos. Aí eu vou te responder o que eu escuto de todos os avós e de todas as avós. A gente dá uma regra para a criança, dá um limite, e a avó vai lá e faz ao contrário. Qual é a função de pai e de mãe? Educar. Qual é a função de avó? Isso que é o errado. Não é errado. Não é errado. Porque a sua mãe tinha obrigação de te... Exato. A sua mãe tinha obrigação de te ensinar. Olha, claro... responsabilidade de ficar educando as minhas netas, corrigindo, né? Não, exato. Eu falo, mãe, não é para dar doce. Eu falo, vai você não mandar na açúcar. Eu vou dar doce com a minha. Exato. A sua mãe podia ser flexível na forma de te educar. Podia, ela não foi, beleza. Mas não significa que agora que ela tá mais madura, ela olhou pro que ela fez com você, ela enxergou que ela podia mudar, agora ela vai poder mudar com você? Não, porque você já tá criada. O que ela vai fazer? Ela vai ser uma versão melhor pros netos. Não é toda mãe que é assim, né? Porque a minha mãe não quis ser avó. Mas tudo bem que ela não quis ser avó. Mas você entendeu? A obrigação dela com você foi te educar. Foi duro? Foi pesado? Foi difícil? Agora que ela cresceu, amadureceu e entendeu, por que ela vai fazer com seus filhos o que ela fez com você? Não tira a autoridade da minha filha como mãe. As minhas netas. Não tira a autoridade dela jamais. Porque o fardo maior e a boca ela vai ter que carregar. Mas eu vou agradar minhas netas, sim. E isso, eu tenho, meu filho, vai pra casa da minha mãe, não, a minha sogra. Minha sogra, gente, ela falta, sabe? O que você quer? Quer comer pizza? Quer comer miojo? A avó compra. Eu falo, mas mulher! Tira o dinheiro da Senhor, não precisa. Não, ela me liga. Gi, o Paulinho vai vir. Olha, precisa comprar salsicha, miojo e eu já comprei a pizza pra ele. Você fala, gente, mas você vai comer besteira na sua casa? E não é miojo um dia. Se deixar é miojo todo dia. Se deixar é pizza todo dia. Eu fico meia assim, fico porque eu sei que faz mal pra saúde. Só que em contrapartida, cara, ela é avó. Ela criou os 3 filhos dela da melhor maneira possível, dando e não dando o melhor. E ela é uma mãe, ela é mãe amorosa de sentar, de beijar, de abraçar, de paparicar. Ela é mãe nesse quesito. Por que eu vou falar pra ela? Não, você não pode fazer isso comigo. Eu puxo a orelha, eu falo, sogra, maneira aí, parceiro. Caramba! Aí ele chega, mãe, tô gordo, né? Olha minha barriga. Mãe, ele chega, mãe, tô gordo, né? Eu falo, só come besteira. Ama. Deixa eles terem esse momento. Aí, ó, que gostoso. Quando eu chegar lá em casa, eu pego o que você quer. Beleza? Ele me pega o telefone. Vó,
eu tô aqui no centro, tô com fome. Ela vai me mandar dinheiro. Porque ela é avó. Quando você for avó, você vai fazer. Mas quando você. Você é filha! Você é filha, trabalha, se vira. Quando você for avó, você vai fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza que a hora que você for avó, você vai fazer a mesma coisa. Faz. Meu Deus, nessa parte eu vou passar que meu filho não quer ser mãe e pai, não. Quantos anos ele tem? 15. Eu também não. Até os 29, né, amor? Eu casar, eu ser mãe. Aí o bonito entrou na minha vida. Ele fala pra mim assim, que ele não quer casar, nem ter namorado, porque mulher gasta muito. Não sabe nada. Isso é da parte dele, ele só quer ficar, mas namorar e casar. Até ele encontrar a pessoa que vai fazer ele mudar. Até o Paulo brinca comigo, fala, você se apaixona pelo alemão dos olhos verdes? Eu fiquei, quem tem olho verde? Depois que eu descobri que ele tinha olho verde, moleque, eu nem sabia, tá acreditando? Foi um negócio tão assim, eu falei, onde que você tem olho verde? Que depois que eu descobri. Então, não julga sua avó, sua mãe, desculpa, não julga sua mãe como ela é com as netas. Deixa ser, deixa paparicar seu filho, deixa. Ela tá sendo hoje uma versão melhor. Ela tá sendo pro teu filho o que ela não foi pra você. E aí vai chegar ela falar, qual é o seu nome? Desculpa. Renata. Ela chega e fala, Renata, me perdoa, eu fui uma péssima mãe pra você. Vai resolver alguma coisa? Não. É melhor em atitudes ela mostrar como que ela é com seu filho hoje. Não é que ela tem que só compensar por você, mas por ela. Porque as nossas mães, elas olham e elas falam, caraca, foi uma droga, né? Nossa, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter olhado para minha filha e ter falado, filha, vai lá, vai, filha, faz do seu jeito, sem julgar, sem condenar, sem culpar. Eu podia, mas elas não fizeram. Então agora, como avó, ela tem essa oportunidade. Então deixa. Vai te dar aquela agonia, aquele siricutinho que você fala, meu Deus, mas deixa. Dá aquela raivinha, mas deixa. Amanhã celebramos o Dia das Mães, nosso dia. Mas vocês entenderam que a mãe de vocês, antes de ser mãe, ela era mulher? Ela foi jovem, ela foi adolescente, ela foi criança, ela foi filha, ela foi bebê. E ela tem uma carga. Não significa que vocês devam seguir o mesmo padrão delas. Vocês podem seguir o padrão de vocês. Da melhor maneira possível. Não significa que como avó, tem que só paparicar. De vez em quando pode sentar, dar um conselhinho, mas a função é paparicar. A função é, como diz o meu filho, eu vou para casa da minha avó para me ser estragado. Tem que ser estragado. A minha filha vai pra casa dela no final de semana, tem feriado, ela fica lá sexta, sábado, domingo, ela só quer voltar na segunda, no horário de ir pra escola. Olha. Porque ela tem tudo lá. Eu não quero ir, quando volta, eu tô chorando, não quero ir pra casa. O meu, ele faz isso. Quando que vai ter feriado? Porque minha sogra mora na Praia Grande. Aí ele vai normalmente na sexta-feira e volta no domingo à noite que eu vou buscar ele. Se deixar, eu posso faltar na escola? Não. Não vai. Ele só não foi, ele não foi no final de semana passado, porque era a cada 15 dias vai. Aí o final de semana passado era de ficar comigo. Aí ele teria que ir agora. Eu falei, mas domingo é Dia das Mães, você vai ficar comigo. Aí a semana que vem é aniversário do pai. Eu não vou pra vovó de novo. Não, é aniversário do seu pai. Pô, a vida não é justa. Ainda fala que a vida não é justa. Eu falei, filho, não se preocupa, você vai ficar de férias, depois você vai pra sua avó. Relaxa, fica calmo, fica tranquilo. Mas esse é o gostoso, porque hoje a minha sogra, acredito que a mãe de todas aqui, que é a avó, elas buscam fazer isso. Caramba, não é que elas erraram, mas na versão delas, elas deram o melhor pra gente. Na nossa visão, a gente acredita que está errado? A gente acredita, porque elas poderiam ter feito de uma forma diferente. Porque, como eu disse, a gente não perde um filho para a rua. A gente perde o filho em casa quando a gente esquece de sentar e olhar no olho. Quando a gente esquece de dar um beijo, de dar um abraço, de dizer que ama. E eu sei que a gente tem uma vida corrida, eu sei que a gente tem uma vida agitada. Gente, eu sei, eu sou mãe como vocês, eu sou dona de casa também como vocês, eu também trabalho como vocês. Eu sei que a vida da gente enlouquece. Para ajudar, eu tô 44 anos no climatério, tô esquecendo que tem que tomar banho. Bem nessa pegada, né? Que funciona. Mas mesmo com tudo que acontece, independente, a gente tem que ter um momento para os nossos filhos. E não é para quando chegar no domingo do Dia das Mães, a gente ganhar uma panela, ganhar uma televisão, ganhar um almoço. Não.
Mas é porque mãe é todo dia, não é só um dia. A gente tem a responsabilidade de educar, Renata, né? A gente tem a responsabilidade de educar os nossos filhos todos os dias. A avó tem a responsabilidade de estragar pelo menos uma vez por semana. Então, hoje, você e todas nós aqui, como mãe, a gente vai educar, vai ensinar e vai deixar voar. E vai olhar amanhã para as nossas mães, falando ou não, que nem no meu caso, que não falo com a minha mãe, que a gente é totalmente bloqueada nas redes sociais, que eu vejo que acontece pela rede dos meus irmãos. Porque nas redes sociais da minha mãe a gente não tem contato. Mas a gente vai olhar para a nossa mãe e a gente vai agradecer. Porque se a gente está onde a gente está hoje, foi graças a ela, que lutou do jeito dela, na verdade dela, para dar pra gente, na visão dela, o que foi o melhor. Eu não sei se todo mundo aqui já passou, mas eu já morei na rua, eu já passei fome. A minha mãe já teve dias de não ter uma água pra gente tomar dentro de casa. Cada um sabe da necessidade que a mãe já passou. Minha mãe no hospital, por causa da perna, e eu e minha irmã dentro de uma cama. E ela não tá aí hoje? Paparicando, você não? Graças a Deus. Mas ela só foi morar foi no hospital por causa do meu pai. Uhum. Independente do que cada mãe aqui foi pra você, como a tua mãe te tratou, como a tua mãe falou com você, como a tua mãe olhou pra você, independente disso, reconheça que ela foi uma mulher que, na verdade dela, te deu o melhor. Errou, acertou, não interessa. A gente não precisa julgar, mas a gente entende que estamos vivos, com a idade que cada uma tem aqui hoje, com a oportunidade que cada uma tem aqui hoje, se sentir de ligar para a mãe, de ver a mãe, de mandar uma mensagem, amém. Se não, faz uma oração, agradecendo, porque elas deram a vida pra gente. E lembrando, com todo respeito, cá para nós, mas só mulher gera. Homem não tem esse dom, só nós temos. E não é toda mulher que pode gerar, porque algumas têm endometriose, tem algumas complicações e não pode, mas só nós podemos ter filhos. Só nós. Aí, só nós. Eu também não. O médico falou pra mim que eu ia ficar 2 anos assim, fazendo o tratamento para engravidar. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu não posso engravidar, 2 anos. Ele, tá bom. Eu parei de tomar o remédio em agosto, setembro eu tava grávida. Foi bem rapidinho. Aí ele, você me deu o golpe da barriga. Tinha um problema no útero e o útero é invertido. E tinha mais algumas complicações. Aí, por ter cólica, passar por muitas situações, eles falaram, você não pode engravidar no método tradicional normal. Você vai levar 2 anos para tentar no método tradicional normal. Se em 2 anos você não conseguir, a gente entra com a in vitro. Eu não poderia ter filho, constatar 3 médicos. Ei! E engravidei, dessa vez, ninguém acreditou, no começo ninguém acreditava que eu estava grávida, tive que provar pro povo que eu estava grávida, ao contrário, né? O pessoal falando que meu marido fez um filho com uma outra mulher para pegar essa criança para me dar. Eita! Nossa! Jesus! Depois que eu tive o meu filho, eu tive que fazer um teste de DNA para provar pro médico que o meu filho era meu. E eu tenho teste de DNA lá em casa, que o meu filho é meu. Isso mostrando aos pontos, mostrando tudo, mas o médico não acredita. Aí você vai pegar toda essa sua dor, toda essa luta que você enfrentou e você não vai jogar no seu filho. Não, por isso mesmo, porque ele é o meu. Deixa ele, quando ele fala, mãe, tchau, você dá o melhor. Ah lá. Então, é isso que a gente precisa fazer. Quando amanhã, tá aqui, quando amanhã ele falar assim, mãe, tchau, tô indo, você fala, filho, vai. Eu tô aqui porque você precisar, mas vá ser feliz. E não, filho, não, você não vai. Não temos o direito de interferir. A gente dá o melhor conselho, a gente dá, né, como ela colocou, a gente ajuda da melhor maneira possível, mas os nossos filhos têm que viver a vida deles. Sim, concordamos ou não, mas eles têm. Então a gente não pode falar, meu filho vai, vai sim. A minha filha não vai fazer do jeito que eu quero, mas ela vai fazer do jeito dela. Vai fazer do jeito dela. É sobre isso. Pode ir, mas saiba que a porta, o braço, o coração, a alma, o espírito, mas eles vai estar para você. Sempre. Sempre. Ótimo. Só mas deixa ele voar. Mas deixa ele voar. Uhum. Deixa ele voar. Você aprende e ele... Exatamente. Você aprende e ele aprende. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já falei pra Gil, eu falo pro Paulo e eu falo isso. Quando eu vou editar, eu sento, leva tempo pra editar. E isso aqui já deve estar com uns 40 minutos falando, eu não sei. Eu levo quase 2 horas pra editar. Quando eu escuto, eu falo, gente, eu falei isso? Aí, e eu tomo pra mim.
Porque eu também estou aprendendo como mãe que o meu filho precisa voar. Porque eu também estou aprendendo que o meu filho precisa escolher o que é melhor para ele. Eu posso não concordar? Posso. Eu não queria meu filho com o cabelo comprido, porque dá trabalho. E ele no PT que tem que pentear sou eu. Não tive que realizar o desejo dele? Porque ele ainda falou, mãe, meu sonho da vida é ter cabelo comprido. Você fala, menino, sonho da vida? É um sonho tão simples, né? Tá bom, filho, vai. Lutei 2 anos, quero deixar o cabelo crescer. Não, quero deixar. E depois você fala, o filho não é pro mundo? Ele não tem que se expressar? Ele não tem que viver? Por que você tá dizendo não? Ele não tá fazendo nada de errado. Não tá bebendo, não tá usando droga, não fica na rua. Deixa o menino voar. Deixa o cabelo do menino crescer. Aí você aprende. E o cabelo é só um exemplo, porque amanhã, como diz ele, não sei se é verdade, mas diz ele que ele vai trabalhar em São Paulo, vai casar e constituir família lá. Se é verdade, eu não sei, mas ele fala isso desde pequeno. Antes de eu entender o que era espiritualidade, conhecer Umbanda, ele falava pra mim, mãe, eu te escolhi quando eu tava lá no céu. Aí você fala assim, oi? Então eu acredito em algumas coisas que ele fala. Entendeu? Então, a gente, como mãe, a gente precisa ter essa visão também, que os nossos filhos, eles devem viver a vida. Damos, na nossa versão, o melhor conselho na medida do possível. Mas a gente precisa, como mãe, soltar. É igualzinho ele. As primeiras palavras que ele pegou, meu filho falou que o vô dele estava subindo e ele estava descendo para o meio do caminho e falou assim: Acredito. Seu Zé Ruela é para tu pegar e perturbar tua avó e tua mãe. Acredito. Não deixar ninguém te perturba as duas. E quem te vir falar alguma coisa para todo mundo te chamar de Zé Ruela. Porém, assim, e a gente nunca mostrou a foto do meu pai para ele. E tem uma irmã do meu pai que ela passa o tempo, ela posta, né? Homenagem, essas coisas. E o meu filho estava com o celular. E ele viu a foto do meu pai. Ele pegou e deu um grito. A gente pensou que tinha acontecido alguma coisa, porque ele estava com a cirurgia recente na boca. E aí a gente foi perguntar o que foi. Ele pegou e falou assim: é esse daqui que é o meu vô. Ele mandou chamar todo mundo de Zé Ruela. Acredito. Meu filho também não conheceu o meu sogro e com 4 anos a gente no carro ele falava, o vovô tá do meu lado. Você fala, não. Falava, meu vovô tá aqui, meu vovô tá brincando. Né, amor? Aí a gente falava, não. E eu já entendia mais sobre espiritualidade. Eu falava, não precisa, fica aí no céu, não fica aqui do meu lado, não. E ele não conheceu meu sogro, porque meu sogro faleceu, depois de um bom tempo ele nasceu. Enfim. A gente vai fazer um bate-papo falando sobre esse lance de espiritualidade, que tem bastante coisa legal, e ainda mais nesse quesito que eu falo pra vocês. Todas vocês, Regiane, né? Carla? Falei certo! Carla? Esmeralda? Adalzira? Marinete? Sandra? Helena? Laureana? Kátia? Andréia? Iradelma? Renata, Cláudia, Gilmara, ela esqueceu o nome. Úrsula e a Gil. Todas nós escolhemos a nossa mamãe. Todas nós. Falamos para Deus. Deus, quero vir com fulana de tal. Todas nós escolhemos. Por esse motivo, mais ainda que eu deixo essa reflexão para vocês. Olhem para a mãe de vocês, entendendo que elas são mulheres extraordinárias, porque elas nos deram vida, mas que nós não devemos seguir o mesmo padrão delas. Aí ela vai falar, aí você não me ajuda. Até hoje ela dá. Eu não vou dizer que sim, também não vou dizer que não, porque a minha treta é diferente, mas existem mães que dão a vida por filho até... E é isso. Então, olhem para a mãe de vocês com essa gratidão. Não é para vocês pegarem a mãe no colo e falar, mãe, olha, eu perdoo a senhora. Não precisa disso. O perdão não é para elas. Da tristeza que vocês têm, das mágoas que nós temos, né? Não é para elas, o perdão é para nós. Mas a gente reconhece que elas são mulheres maravilhosas, que na medida do possível, errando ou acertando, elas deram o melhor e que hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos. Beleza? Todo mundo combinado? Todo mundo entendeu? Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum relato? Quer falar? Não? Ela tá falando sobre você, não? Ninguém quer falar mais nada? Vou deixar novamente o exercício, porque vocês estão falhando, gente.
No que de... A dona Gilmara tá de boa, a Cláudia também tá sussa. Mas mesmo não vindo, dona Gilmara, há quanto tempo a senhora me escuta falar que a senhora é a pessoa mais importante da sua vida? Dona Gilmara, quanto tempo? Né? Aí custa ir lá na frente do espelho lá e falar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida e vai viver a vida? Dona Gilmara, qual é a desculpa? Olha, gente! Ela vai falar, qual foi a pergunta? Olha, dona Gilmara, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, porque isso vai ajudar vocês a entenderem mais ainda como mulher que vocês são, a se aceitarem, a se amarem e a olhar para a mamãe do lado, entendendo que ela é perfeita do jeito que ela é. Que não é a mãe da vizinha do lado que vai ser melhor, é a tua mãe que ela é melhor do jeito que ela é. Na versão dela, ela te dá o melhor. E quando ela for, que ela já é a avó, ela vai fazer melhor ainda. E tá tudo bem, a gente não tá aqui pra julgar. Agora eu vou pedir pra todo mundo sentar relaxado. Vamos sentar um pouquinho? Vamos, dona Gil? Porque a dona Fabiana fugiu de mim. Ela tá ficando salgadinha. Depois eu converso com ela. Vamos sentar, todo mundo colocar as mãozinhas no joelho. A Gilmara tá com sono. E olha que ela fala hoje, hein? Olha que ela interagiu hoje. Você perdeu, tá? Você perdeu, depois você assiste o vídeo. Né? Vamos colocar as mãos no joelho. Vamos fechar os olhos. Vamos respirar fundo, puxando pelo nariz. Pode soltar pela boca. Quando a gente solta pela boca, a gente solta o medo, a gente solta a angústia, a gente solta a raiva. A gente puxa pelo nariz, a gente puxa a vida, puxa amor, puxa a gratidão. E a gente solta pelo nariz toda aquela angústia, aquela inquietação que está aqui no nosso coração. A gente puxa pelo nariz mais uma vez e a gente solta pela boca. Eu vou recitar o Ho'oponopono e vocês fazem comigo, com os olhos fechados, tá bom? Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou a pessoa mais importante. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Continuem com os olhos fechados e eu vou falar para vocês fazerem uma coisa pensando numa dor. Num momento mais difícil que vocês enfrentaram essa semana. Num momento mais complicado. E agora vocês vão colocar isso para fora de uma maneira bem livre e bem espontânea. Sem timidez e sem vergonha. Vocês vão soltar o grito mais poderoso que vocês puderem para jogar todo esse cansaço, todo esse medo, toda essa angústia, toda essa preocupação que vocês viveram essa semana. No 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Pronto. Quando vocês sentirem isso, quando vocês sentirem que a semana tá puxada, que a vida tá complicada, que tá dando angústia, que tá dando excitação, grita. Quando a gente põe pra fora, o peso sai. Eu não quero gritar porque os vizinhos vão achar que eu sou louca. Grita, foda-se. Eu não quero acordar meu marido. Vai no quarto, põe a cara no travesseiro e grita. Mas grita. Isso lá abre o pulmão. Abre a vida. Então grita. Tá bom? Largava tudo em casa, ia lá pra praia. Grita. Xingava, falava sozinha.
Parecia eu sozinha, doida. Tem vontade de chorar, chora. Só deixa acontecer, tá bom? Faz bem, É isso mesmo. faz bem. Eu agradeço a oportunidade. Tô chorando, amiguinha. Tá, que bom. O choro é uma forma da gente liberar toda essa dor que a gente está sentindo. Quando a gente chora, não é só tô lavando os olhos, é a nossa alma falando, eu tô cansada. Eu preciso chorar. Eu preciso pôr pra fora. Então chora. Você não tá sozinha. Aqui é o teu momento de acolhimento. Aqui é o momento que você deve chorar, que você deve falar, que você deve ser você. Você é um ser humano extraordinário, uma essência divina maravilhosa, mas você tem o teu lado humano que é sofrido e que ele precisa desse choro, ele precisa dessa lágrima. Então chora. Tá bom? Vejo vocês na próxima vez. Uma salva de palmas para vocês.